E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre complexidade de Kolmogorov, falando agora sobre Alan Turing, que a gente vai ver sobre máquinas de Turing, né, ou Turing Machines. Na verdade, esse foi o assunto que me levou a querer fazer vídeo sobre complexidade de Kolmogorov, que é um tema que é muito relacionado a essa questão de você usar computação quântica para aumentar a eficiência de programas, e a complexidade de Kolmogorov é muito importante para isso, né? Lembrando que o basicamente, essa complexidade de Kolmogorov é dado um sistema que você quer resolver, como sequenciamento genético, ou no caso de computação quântica, você querer resolver um problema usando computação quântica, qual é a complexidade, né, de você fazer o menor programa que resolva o problema, né? Então, de fazer o menor programa para resolver um problema. O melhor programa possível de mais eficiente, né? Seja em questão de hardware e na parte da linguagem que você está usando. E o Alan Turing, né? Ele foi um dos caras mais importantes, né? Se não o cara mais importante em alguns temas dentro da Segunda Guerra Mundial, na questão de criptografia, né? Ele e o seu time, né? Eles conseguiram quebrar o código da Enigma, né? Que era uma máquina que mandava mensagens criptografadas baseadas no dia, né? Do ano, né? Então, você conseguia ouvir as mensagens, mas você não conseguia descobrir o que eles estavam falando, né? Então, você conseguia interceptar a mensagem dos alemães, né? Mas não conseguia saber o significado daquelas mensagens, que eram coisas importantes. Mensagens de rádio importantes para coisas importantes na guerra. E quando eles conseguiram fazer isso, quebrar, que foi muito difícil, pode ver até no filme do Alan Turing, como foi isso. Foi muito difícil, mas depois de ele fazer uma máquina, né, chamada Bomber, né, eles conseguiram, né, essa proeza, né, então é bem legal. Então tá aí a máquina do Turing, né. Essa não é a máquina de Turing, essa é a máquina que ele usou para quebrar Enigma, né. Então um pouco grande. Talvez a gente faça um vídeo explicando ela, né, na parte prática em outra série, né. Mas é bem bonita, né, para aquela época. Naquela época não existia computadores ainda. E você vê uma máquina desse tipo que conseguiu quebrar uma criptografia que ninguém sabia como funcionava, é algo interessante. Sem essa máquina, muitas vidas com certeza teriam sido perdidas, né? Uma fonte aí que vou colocar de 7 milhões de vidas poderiam ser perdidas se essa máquina não fosse criada e se Turing não tivesse isso ao seu time, né? De criptógrafos, né? Inclusive uma mulher também no meio, que ele mesmo indicou para o programa. Sem isso não teria. A guerra poderia ter durado mais 2 ou 4 anos, né? Então a fonte que eu deixar na descrição fala, né? Então é uma coisa extremamente importante, né? Mas ele não é só importante por causa disso, ele é importante também para a ciência da computação em geral, né? Então o primeiro artigo dele é importante. Eu sei que talvez que você mais conheça, talvez seja o artigo dele de 1940 e pouco sobre inteligência artificial. Não, em 1950, sobre inteligência artificial depois da guerra, né? 4 anos depois da guerra, 4 anos depois da guerra, né? Ele escreve sobre essa questão, né, da teoria da inteligência artificial, né? Então ele também poderia ser considerado um dos pais da inteligência artificial. 6 anos de ter a primeira conferência sobre inteligência artificial, ele já estava falando sobre esse assunto com detalhes, né? Algo que provavelmente eu já fiz vídeo desse artigo do Turing no começo do canal, mas esse artigo aqui é de 1936, então daqui antes da guerra, antes da ascensão, no começo da guerra, né? E sobre números computáveis, né? Uma aplicação para o problema de Einstein-Dung Problem, né? Então, a gente pode fazer um vídeo sobre esse assunto, né? E basicamente é nesse que ele vai citar essa tal máquina de Turing, né? Que basicamente vai ser uma máquina que poderia fazer qualquer tipo de computação, né? Então é um computador universal nesse sentido, né? Ela poderia calcular qualquer tipo de número, né? Qualquer computação que fosse calculável, que fosse possível, essa máquina poderia resolver. Como funciona, né? Você tem o programa, você tem as heads, que você basicamente onde você está nessa linha. E esses quadradinhos pensa como fitas finitas, né? Em que você tem zeros e uns. Então já tinha esse conceito já na época. E você vai tentar entender
a relação desses zeros e 1 ao longo do tempo nessas fitas, né? Então, é basicamente no geral assim que funciona, né? Então, esse vídeo aí, né, que eu tirei do Commons, né, ele está mostrando, por exemplo, dentro dessa máquina você quer entender o lugar onde você está dentro do sistema, né? Então você tem uma sequência de números binários e você quer entender onde você está nesse você está tentando computar esses dados, né? Então é uma forma lenta de computação na prática, até para onde levando até para dados atuais, mas é uma base teórica para você ter a questão de um computador universal é possível, né? Um computador que consiga fazer qualquer tipo de problema de uma forma computacional. Então, se o problema ele pode ser resolvido computacionalmente, então ele pode ser resolvido pela máquina de Turing, né? Então, é basicamente isso. Você tem as suas células, né? Que são essa quadradinha. Pode ter um número X de células e você quer entender a distribuição delas para fazer computações. Só que tem essa questão que foi introduzida talvez mais a fundo por Benioff em 1982. Depois por um cara chamado Deust, que está tudo nas referências desse vídeo, né? Então você procura nas referências Benioff e Deust, que são referências a Quantum Turing Machines. Então, em vez de essa máquina aqui, para ver números binários da parte padrão, imagine que em vez de você usar a parte padrão de computação de hardware, você usar a amplitude de sinais de polarização de fótons, né? Então, computação quântica tem a ver com você usar polarização de fótons para fazer computações, para computar zeros e uns. A questão é que polarização de fótons tem duas coisas importantes. O fóton ele tem uma coisa chamada spin, então ele pode ser para cima, para baixo, para o lado. Ele pode, imagina como se fosse uma bola, ele poderia ir para várias direções diferentes, né? Horizontal, vertical, diagonal, enfim. Então, o spin em partículas, tá? Fótons, elétrons, esse tipo de coisa, em micropartículas. Então, basicamente, você pode usar polarização de fótons, que você poderia usar um laser, por exemplo. Você pode usar ou qualquer tipo de comunicação que seja enviado por luz, né? Que hoje em dia tem isso daí a rodo, né? Então você usa a comunicação através da polarização de fótons. Você entende os fótons, tem que medir os fótons, né, dentro do sistema. Ao longo do tempo isso é difícil. Para computar zeros e uns, né? E o legal é que tem uma coisa dentro da física quântica, né? Que isso tem a ver, obviamente, dessa questão de que o spin dos elétrons, por exemplo, dos fótons, eles podem ter uma ligação chamada entanglement, que eu já falei no canal, que é basicamente uma ligação que permite uma comunicação entre eles, e essa comunicação ela é ortogonal, né? Isso é muito importante. Se não fosse ortogonal, não teria como fazer um computador quântico. Ortogonal significa que sempre quando você tem um spin que seja para cima, por exemplo, o outro vai ser o contrário, né? Então, se um é vertical, outro é horizontal. Então, uma partícula A e B, né? Então, sempre ao contrário uma da outra. Aí essa é a questão de por que física quântica é difícil, né? Dá essa explicação por que a física quântica é ortogonal, né? Por que essas partículas interligadas elas têm essa questão. Mas é isso que faz possível fazer um computador quântico, né? Então, em resumo, você usa polarização de fótons para fazer computação. Só que o problema é você medir o sistema, né? Tem vários problemas de interferência que fazem o sistema ficar não tão fácil de você medir. E o primeiro paper sobre esse assunto, né, pode ser citado, só que aqui de 2008, né, é uma outra versão de uma Quantum Turing Machine, na verdade. Não sei como traduzir isso, mas seria um segundo tipo de Turing Machine e complexidade como Mogorov, né? Então sempre está com complexidade de Mogorov dentro desse assunto, né? Aqui, ó, um paper do Miller, que é um paper bem importante, muito citado, sobre a questão que aqui ele tenta provar de uma forma extremamente rigorosa matematicamente, que uma Turing Machine quântica, né?
uma Quantum Turing Machine pode ser universal, né? Extremamente universal, né? E tem essa questão da possibilidade de ser reversível, né? Nenhum computador atualmente é reversível. E se o computador conseguisse ser reversível, ele seria mais rápido no sentido de ele corrigiria erros mais rápido, né? Ele teria, ele usaria melhor a sua termodinâmica, né? Então, você ia gastar menos energia para fazer computações, né? Então, você está jogando seu GTA 4 lá no Ultra, GTA 5, GTA 4 é horrível, né? GTA 5 no Ultra, e você conseguiria gastar menos energia se o computador fosse reversível, né? Porque se você conseguisse reverter a computação dentro do computador, você poderia gastar menos trabalho, né? Quantidade de trabalho em joules, né? Quantidade de energia que você usa. Então você gastaria menos energia e obviamente seria muito eficiente, principalmente para supercomputadores, né? Imagina um supercomputador reversível, né? Com certeza ia ser melhor. E até também para a questão de mineração de bitcoins, né? Imagina como que se poderia escalar isso, né? Em um computador reversível. Mas atualmente nenhum computador é reversível. E no próximo vídeo a gente vai ver essa questão dentro da física, né? Da complexidade de Kolmogorov dentro da física. Então até o próximo vídeo.